Pode me chamar, Jelly. Pronto. Se vocês tiverem alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar, eu vou estar aqui acompanhando e no final a gente abre para perguntas, tá? Sobre relacionamento, né? Eu deixei uma enquete ontem, polêmica, que algumas pessoas me vieram no meu direct, né, falar a sua opinião sobre esse tema, porque como é enquete, né, eu coloquei extremidades, né? Continuaria, né, tratando a pessoa daquela forma, né, fazendo tudo por ela, mesmo que ela não retribuísse? Ou não, né? Ou pararia. Coloquei dois extremos, mas na realidade a gente sabe que não, nem tudo tá na extremidade, né? Existe o contexto, às vezes tudo depende, né? Então eu respondi individualmente para algumas pessoas, mas eu resolvi abrir essa live aqui para a gente falar também com um especialista no assunto, né? Que é a Diele, coach de relacionamentos, para a gente discutir isso aqui abertamente e discutir de uma forma que vocês também possam colaborar, né? E trazer a dúvida ou a opinião de vocês. Pronto, a Diele aqui chamou. Patrícia, querida, seja muito bem-vinda. Terezinha, Jaqueline, fica aí com a gente. O tema hoje, ó, relacionamento. Coisa linda da minha vida. Cheguei! Boa noite. Boa noite! Tudo bom? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Melhor agora, né? Aqui com você. Obrigada por ter aceitado Muito esse feliz convite assim pelo de convite. última hora, né? Não foi uma live programada, porque aconteceu, surgiu, né? E eu achei interessante a gente discutir isso juntos, né? Porque eu acabei respondendo algumas pessoas pelo direct, mas eu achei que era Uhum. um tema muito propício para a gente discutir aqui abertamente, né? Sobre isso do relacionamento. Acabou que assim, a minha pergunta não tem a ver com o momento da crise, mas a gente vai trazer para o contexto atual também para a gente discutir a respeito. Eu estava falando aqui para o pessoal, quem tiver pergunta, quem tiver a sua opinião também, né, Diely? Não sei se você viu o post, Diely. Viu, né? Você viu, né? Que é Uhum. das extremidades, né? Que eu perguntei se as pessoas parariam, né, de agir de uma forma de doação, né, que cuida da relação, se elas parariam ou se elas continuariam a tratar o parceiro mesmo que não percebesse essa reciprocidade. Gerou, né, um rebuliço, né? Mas como assim? Polêmica. Depende. Eu falei assim, não, eu sei que depende. É porque enquete às vezes é complicado, né? Deixa a gente meio que sem saída, porque ou é sim ou é não, né? Ou é de um extremo ou outro, mas a gente sabe que existe aí essas nuances. Mas enfim, antes da gente entrar no assunto, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouquinho aí de você e do seu trabalho. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, né, Aline? É sempre bom estarmos juntas. Já até combinamos hoje à tarde aqui que nós precisamos estar juntas mais vezes. Precisamos repetir isso. Sempre que a gente está junto aqui, o pessoal ganha muito, né, com essa troca, com as nossas experiências, e eles gostam bastante, e nós precisamos, né, E a repetir isso gente mais vezes. também, Fico né? muito feliz. A gente também, né? A gente Legal. também. Então, eu sou coach e mentora de relacionamentos. É uma fase da minha vida, eu passei problemas sérios no meu relacionamento e busquei conhecimento para solucionar. Então, passei por uma separação, decidi voltar e reconstruir o relacionamento, reconstruir o casamento. Deu certo. Dessa reconstrução para cá já estamos aí quase 5 anos, né, de retorno e tem dado certo até agora. Então, tudo que eu aprendi, eu apliquei e passei então a ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas a construírem relacionamentos extraordinários, né? E é Não um é campo que tão o relacionamento desafiador, né? E é um campo tão muito desafiador, desafiador. né? Uhum. E as pessoas acham que um relacionamento uau, um relacionamento extraordinário é aquele que não tem problemas. E não é bem isso. Não. Vai ter problemas, só que a sacada é você saber o que fazer diante desses problemas, saber como lidar, saber como resolver. Acho que isso é o mais importante, essa clareza, essa consciência. Então, eu ajudo as pessoas a lidarem com seus
conflitos pessoais, interpessoais, amorosos e a saírem da zona de sofrimento e passarem para um nível de relacionamento extraordinário. Eu sou muito feliz com isso. Ah, e você faz um trabalho maravilhoso, parabéns, inclusive. Não é à toa que eu te convidei Obrigada. para estar aqui comigo hoje para falar sobre esse assunto, né? Como eu falei, desafiador. A gente sabe que na nossa história aí, o casamento ele foi mudando um pouco, né? A forma como a gente se casava antes, os motivos, na realidade, né? Que se casavam antigamente são diferentes dos motivos de hoje, né? As pessoas que permaneciam nos seus relacionamentos lá atrás, nossos avós, tataravós e por aí adiante, né? Tinham outras motivações para estarem juntos. O matrimônio tinha uma outra conotação, né? E hoje as coisas, né? O cenário mudou, as pessoas também estão mais, digamos assim, apropriadas também dos seus desejos, né? Hoje tem a questão da paixão também, né? O casamento ele também se dá, claro, né? Por essa fase aí, eu acho que vamos entrar em um pouquinho também sobre essa escolha, né? Como é que é baseada essa escolha no casamento, às vezes no estado apaixonado, porque às vezes você não está ali consciente, muito exatamente consciente sobre a questão do autoconhecimento, né? De saber quais são as suas necessidades, o que, que você realmente procura no relacionamento. Será que também, às vezes, não é uma projeção ali das coisas que faltam em você, né? E você está procurando em outra pessoa, então fica aquela ilusão ali do apaixonamento. Mas aí a gente vai dando sequência aí para falar. Então a gente tem esse marco aí histórico, né? E hoje as pessoas precisam, e por isso que a gente precisa do autoconhecimento, né, Jelly? Para ter muita Sim. clareza, e você fala muito sobre clareza, para você exatamente saber identificar esses pontos. E eu quero que você fale mais um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão da clareza, do que precisa identificar. Você falou outro dia dos valores, né? Num post maravilhoso. Quem não segue a Jelly, vai seguir ela, que ela tá soltando aí um conteúdo, uma série de posts aí sobre relacionamento. Então fala mais um pouquinho pra gente sobre isso, né? Como é que é esse contexto de hoje, né? Que as pessoas estão aí, às vezes elas fazem essas escolhas pautadas no que falta, mas o que é necessário, né, para construir uma relação mais sólida e saudável. Sim. O que que acontece? Eu tenho até uma palestra com o tema de por que os relacionamentos fracassam, né? Ah, E por que que hoje em dia há tanto divórcio? Por que que a pessoa começa, termina, casa tantas vezes e não dá certo e parte para outra ou desiste de vez? Eu costumo dizer que o fracasso está sempre no começo, né? O, o término de um relacionamento, a resposta para isso está geralmente no começo. É preciso entender como começou esse relacionamento. uhum, Qual que foi a intenção? Hoje em dia, como que as pessoas se relacionam? Primeiro, começa na mente, né? Qual que é a intenção de um relacionamento? Elas são movidas pelo desejo, né? E aí vai, eu gosto, me apaixono, é um interesse que é mútuo e tal. Enquanto tá tudo bem aqui, ótimo. Se acontecer alguma coisa que eu me senti desagradado, não gostei, descarto, passo pro próximo. Então eu uhum. chamo de uma era de relacionamentos descartáveis. Fast Por food, quê? né? Tem muito disponível, né? Vamos dizer assim, conflito de muitas informações e acaba que nesse conflito de tantas informações as pessoas não se atêm de verdade às informações que precisam praticar e não focam em nada. Então é um turbilhão de informações que faz com que você não preste atenção de verdade em nada que realmente precisa. E aí o Uhum. que acontece? Os relacionamentos eles começam já sem um propósito, sem uma finalidade. Né? Então, se eles começam de forma rasa, naturalmente eles vão durar pouco tempo. A não ser que essa pessoa, no meio do relacionamento, decida se aprofundar. Mas enquanto for mantido um relacionamento dessa forma rasa, vão vir os conflitos e logo a pessoa não vai querer lidar com esses conflitos, então vai descartar achando que essa é a melhor solução. E eu Uhum. sempre falo, não é que as pessoas sejam obrigadas a continuar no relacionamento. Só que não é mudando de parceiro ou de Uhum. parceira que você vai resolver uma situação. Se Uhum. você muda de um relacionamento para outro porque houve alguns problemas e houveram alguns problemas e você não resolveu esses problemas, você vai simplesmente acumulando bagagens negativas e levando para os relacionamentos posteriores. Então,
Não é que eu esteja presa, eu tenho que estar presa num relacionamento se eu não quero, Uhum, se eu não estou satisfeita, se eu estou infeliz. Não. O que eu sempre uhum. falo é clareza primeiro. Fazer Qual uma que é o avaliação, problema? fazer uma avaliação Qual que é consciente, né? o consciente, exatamente. E essa clareza, eu sempre falo muito, muito mesmo de clareza, porque para mim é o primeiro passo. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui, né? O que que eu quero desse relacionamento? O que que eu espero do futuro desse relacionamento? Qual que é a minha intenção? Qual que é o propósito desse relacionamento para mim? Aí vem a questão dos valores, né? Você acaba se relacionando com alguém que tem valores tão diferentes dos seus, e aí você deveria dar atenção a isso mais no início, mas nessa fase da paixão, ninguém olha muito para isso, né? Eu amo, Uhum. estou apaixonado, e quando essa paixão baixa, há estudos que dizem aí que a paixão dura por volta de 2 anos, uns falam mais, outros menos, mas nessa média, e quando passa esse nível, essa fase de paixão, você precisa depositar, gastar um pouco mais de energia para Sim. manter esse Uhum. relacionamento. Então, quando baixa essa paixão, as pessoas não querem gastar essa energia, querem E se sentir aquilo desiludem, tudo né? de novo. E vem um sentimento de desilusão, de frustração, porque vem uma ideia, porque quando você está nessa fase do apaixonamento, para você, quando você vai se relacionar com uma pessoa, geralmente você não avalia todo o contexto, Uhum, né? Você não entende quais são os valores daquela pessoa, às vezes você também não sabe nem quais são os seus, a gente sabe disso, que esse caminho do autoconhecimento não é todo mundo que valoriza, e nem é todo mundo ainda que investe nisso, né? Então, às vezes, por desconhecimento mesmo, você não saber do que realmente você quer. E eu ia acrescentar também uma coisa que você falou sobre saber, né? O que é que eu espero? E será que essas expectativas também são reais? Porque nem sempre é uhum, possível a gente esperar tanto do outro, né? O outro ele não pode ser uma extensão nossa, né? O outro não tem como atender todas as nossas expectativas e a gente precisa estar preparado para isso também, para saber o que é real, do que não é real. E o mais importante que você falou, que eu acho que é fundamental para um relacionamento ser saudável, é você saber quais são esses valores, né? O que é que diverge, o que é que choca, o que é que eu não consigo abrir mão, né? Porque tem nossos valores primordiais e essenciais, e tem aqueles que a gente tem que botar na palma da mão e dizer assim, não, mas peraí, esses são inegociáveis. E aí, para você checar com esse parceiro, para saber se há esse choque, né? Porque isso aí é o primeiro uhum. passo, né, Kelly? Sim, e essa questão dos valores é fundamental. É, porque quando eu estou conflitando com meu marido, não necessariamente é com ele que eu estou conflitando, nem ele comigo. O atrito não é entre nós dois, mas algum valor nosso está em Verdade. desacordo e a gente não consegue se alinhar. Essa questão da expectativa que você falou, realmente é preciso alinhar essa expectativa. Eide, oi, maravilha! Você também? Tem o pessoal chegando aí, gente, ótima noite. Nós já estamos aqui rendendo o papo, mas vamos chegando, todos, todas bem-vindos, bem-vindas. Acompanhe. Acompanhe, deixa Isso, vão pergunta, acompanhando. opinião. Live é para isso, né? Não é só para a gente ficar aqui conversando, não. Mas, se vocês quiserem Isso mesmo. compartilhar, será muito bem-vindo. Isso. Então, uma parte interessante que no meu relacionamento mesmo, eu não tinha noção de valores, quais que eram os meus valores e por que que algumas coisas eram tão lógicas para mim. Eu até escrevi num post hoje, tipo, o óbvio que é óbvio para você não é óbvio para o outro. O Não óbvio é. precisa ser dito. Tem até um livro, o Precisa, óbvio precisa sabe? ser dito. E não necessariamente o que é óbvio para mim, a outra pessoa vai aceitar, vai acatar, porque não é óbvio para ela. Então, essa comunicação ela precisa existir e você precisa entender que a pessoa que você está se relacionando, ela não precisa ser uma cópia sua. Ela não precisa ser igual a você. Mas é preciso haver conhecimento dos dois, conhecimento seu, do outro, para que vocês possam unir as potencialidades, o que que um tem de melhor, o que que um pode, o que que um pode aprender com o outro. Porque vou dar o exemplo do meu relacionamento e, né, muitas pessoas passam por isso. Numa crise, a gente fica tentando ali encontrar culpados. Quem errou mais, né? Quem errou mais? E eu passei muito por isso porque eu tentava o tempo todo melhorar o meu marido, né? Aquela intenção, melhorar o meu marido.
E nisso que você tenta melhorar o outro, você acaba deixando em descrédito aquilo que ele tem de bom. Nunca está suficiente. Você quer sempre que ele pense como você, que ele entenda o que você entende, que ele faça bem aquilo que você faz bem. E é um desperdício, é um desgaste, porque nós somos seres únicos, individuais, e cada um tem suas potencialidades. E quanto mais a gente trabalha as potencialidades, mais a gente cresce, mais evolui. Então, quando eu E é um entendi isso, complemento. E é um complemento, né? As pessoas têm aquele ditado, né? Os opostos se atraem. Não é que eles se atraem, é porque eles se complementam. E as pessoas, quando vão se relacionar, elas buscam, a psicologia já explica isso aí, elas buscam o que falta nelas, né? E essa escolha é carregada da história pessoal. Tem tudo a ver, como você falou aí, né? Não, a gente não estava brigando com o outro, estava brigando com os valores. Eu me lembrei muito disso. Porque a gente vem para os nossos relacionamentos, a gente não vem sozinho. A gente vem com a nossa história, a gente vem com tudo que a gente absorveu da nossa família, e a nossa família, né, tem todo um processo aí de que vem trazendo crenças e comportamentos, arquétipos aí coletivos, né, que a gente já também traz na nossa consciência coletiva. Então tem muita coisa aí, né? Não é só a gente. Então é importante a gente estar atento a isso também, né? Bem-vinda, Elaine. é preciso trazer tudo isso à consciência, porque as crenças, os valores, o que você acha que é seu, não é seu, né? 100%, não é seu 100%. É uma bagagem que você está trazendo e essa bagagem ela foi montada pelos seus pais, pelas pessoas que te ensinaram, pelo ambiente em que você conviveu. Então chega no ponto da sua vida que você descobre que essa bagagem está ali. Então você precisa olhar o que serve e o que não serve para você de hoje em diante. E daí você usa aquilo que serve, aquilo que você precisa colocar na bagagem, você coloca, aquilo que você precisa tirar da bagagem, você tira. E aí é importante você olhar para essa bagagem e honrar e cuidar dessa bagagem também. Porque essa bagagem é importante para você. Então, sempre que eu faço uma ferramenta de valores, eu coloco para a pessoa o seguinte: quais são aqueles valores que são importantes para você? Uhum. Quando você olha a importância deles para você e imagina ele sendo arrancado de você, como você se sentiria? Uhum. Agora, vamos inverter os papéis. Imagina que a outra pessoa, aí do outro lado, ela também tem os valores dela. E ela também está ali apegada com esses valores. Imagina você arrancando à força esses valores dela. Como que ela iria se sentir? Então, o jogo do relacionamento é assim, você tem que olhar pela sua perspectiva, mas você precisa sair desse lugar e olhar também pela perspectiva do outro, porque não é tudo do meu jeito, não é tudo como eu entendo, não é só a minha história. São histórias, valores, crenças, aprendizados, dores de duas pessoas que cresceram em ambientes diferentes, famílias diferentes, realidades diferentes, e aí de repente coloca essas pessoas juntas, sem clareza, sem conhecimento nenhum, sem um mapa, né? E aí essas pessoas vão tentando acertar, tentando se ajustar, acertam, erram, e nisso a falta de conhecimento faz com que elas acabam se ferindo muito. E se E aí, perdendo no quando. meio do caminho, né? Desistindo no meio do caminho, né? Não lutando por aquilo que é importante, né? Que é E manter a acaba vida. que nesse sofrimento, essa pessoa acaba culpando muito o outro, buscando alguém que seja responsável por tudo aquilo. E se eu busco culpados, se eu busco alguém que seja responsável, aí vem algo que eu falo bastante também, que você também fala, que é a importância da autorresponsabilidade. É olhar para a sua vida, tá, a situação é essa. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer nesse momento? Então eu só posso mudar, eu só posso mexer naquilo que compete a mim. O que compete ao outro eu preciso deixar por conta dele. E Uhum. daí a questão da pergunta, né? Eu até brinquei e falei assim: será que tem uma terceira opção? Quando você fez Sim, a pergunta da enquete, será vamos, que tem uma terceira opção? vamos voltar nesse ponto para a gente destrinchar um pouco mais. Exato, falei. Sim, porque eu pararia ou continuaria, né? Mas vamos trazer clareza sobre essa situação. Existem pessoas que fazem, mas a raiz desse fazer
é querer reconhecimento e receber aquela mesma coisa em troca. Boa. Só que acontece o seguinte, não é genuíno. O dar não é genuíno. Não é Aí vira um genuíno. peso. Aí vira um peso, porque aí se você não tem de volta, você vai se frustrar naturalmente, né? Peraí, tô fazendo e não tá acontecendo. Me lembrei de uma cliente minha que ela fazia sobrancelha e esperava. O marido não falava nada, ela voltava possessa, porque ele não tinha notado. Mas e aí? O seu autocuidado é por você ou para que o outro note? Uhum. Então é preciso olhar mais do que na superfície do comportamento, do resultado ali final, é preciso olhar a raiz, né? Então, como que é esse dar? Essa pessoa realmente não está retribuindo ou eu não estou aceitando o que ela está fazendo? Porque tem Ótimo. gente que quer, mas quer de um jeito. Tem que ser assim, assim, assim. Na Se não mesma for desse medida, né? jeito, não vale. Não vale. Então ela pode estar recebendo, mas é como se fosse um balde furado, né? A pessoa está depositando, depositando, mas está descendo. Então pode ter aí um grande problema de autoestima, né? Isso aí você domina muito bem. Então a pessoa tem um problema de autoestima e nada é suficiente, ela nem sequer enxerga o que ela está recebendo. E outra questão que acontece de doar muito e não receber é que, em alguns relacionamentos, vamos falar de mulheres, que acontece na maior parte com mulheres, não quer dizer que isso só aconteça com mulheres, mas a mulher se doa tanto, faz tanto pelo homem, faz tanto, que ele se acomoda, tá tudo muito bem, então por que que ele vai gastar energia fazendo algo diferente? Ele tá Ela não seguro, se, ele é tá uma mulher tranquilo ali. é uma mulher que às vezes também, que aí a gente traz o conceito da autorresponsabilidade, que ela não se posicionou, né? Não sabe se posicionar e acaba cobrando. A gente também vai entrar nesse assunto, gente. A gente vai trazer aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é um termo aí utilizado por um cientista, que é maravilhoso para a gente entender melhor essa dinâmica do relacionamento. Mas é algo. Nossa, eu perdi o raciocínio, você acredita? Eu fui ler aqui. Eu perdi. O que que eu tava falando? De dar essa pessoa que dá, mas ela não recebe. Talvez essa mulher que entregou muito, ela não comunicou a necessidade dela e muitas não dão nem Isso. espaço também para a pessoa Gente, fazer, né? da autorresponsabilidade, desculpa, deu um branco mesmo. Da autorresponsabilidade. Ela não assume a autorresponsabilidade também de dar conta daquele relacionamento, de dizer o que, é que ela está insatisfeita, de dizer o que, é que ela quer que precise mudar. Né? Então, também cabe a ela, não cabe só a questão do parceiro, também esses acordos, né? E isso, gente, precisa ser estabelecido, sim, desde o início. Não que não possa, né, em algum momento da relação dar uma reviravolta. Claro que acontece isso, mas você também precisa ter clareza e saber o que você quer se posicionar e que tá tudo bem. Você também dá o limite do relacionamento, né? E tem a ver com a autoestima também. Você também dá o limite da relação, de dizer claramente o que você espera desse parceiro. E também, é claro, ver se esse parceiro topa isso, né? Por isso que a gente tem que ter clareza nesses acordos. Olha, para um relacionamento, para mim, funcionar, precisa disso, disso, disso. Eu quero que você colabore mais, eu gostaria. E é claro que também tem formas de comunicar, né? Também não precisa ser Sim. comandando, né? Mas aí, de você ter saber se colocar e se posicionar, sabendo fazer esses acordos. E para ver que se o outro topa ou não também. Porque aí você também tem uma nova decisão. E aí, eu preciso aceitar esse outro como ele é, eu vou aceitar essa característica. É um parceiro que não vai contribuir em casa e ok. E tá tudo bem, gente. Não tem certo ou errado. A Gestalt, que é a abordagem que eu trabalho, ela trabalha com atualizações, né? Que é isso, a gente vai trazendo nossos valores, a gente vai trazendo um monte de coisa, a gente pode ir atualizando isso à medida que isso funciona para o nosso relacionamento ou não. Então tem coisas que a gente pode olhar e dizer assim, poxa, isso aqui realmente está disfuncional, não é uma coisa legal, de repente isso aqui eu posso mudar. Mas é importante que trabalhe isso na relação, esse diálogo, para que o outro possa dizer, eu topo ou eu não topo. E você também saber se posicionar, então, ele não topa fazer isso, então eu topo ficar com a pessoa assim? Né? Porque Você esse é o trabalho falou, do psicólogo, né? É dar essa clareza para esse você relacionamento. tocou num ponto em que, aí quando você for falar dos cavaleiros, né? É interessante que eu passei por todos eles. E quando eu passei por todos eles, acabou, né, que eu pedi a separação.
Só que aí, vendo isso, é tão interessante como passa um filme na minha cabeça, como foi que eu passei por cada fase dessa dentro do meu relacionamento. E eu cheguei a pedir a separação e depois eu entendi que aquilo ali não ia resolver o que precisava resolver. Uhum. Então eu resolvi pedir, né, engolir o orgulho e falar, não, tá bom, eu pedi para separar, mas agora eu quero voltar, bora resolver isso aqui. E Você aí tinha clareza, né, do que ele poderia oferecer e você bancou, foi né? assim, olha só como foi o voltar. Eu entendi que eu achava que eu estava fazendo tudo Uhum. e que eu era a vítima e que ele não mudava. E se ele não mudava, não tinha como dar certo. Só que quando eu comecei esse processo de autoconhecimento e as fichas foram caindo, eu entendi o que eu estava fazendo. A minha intenção era boa, mas eu estava fazendo da forma errada. Eu estava tentando transformar o meu marido numa pessoa que ele não era e não estava valorizando aquilo que ele realmente era. E não sabia lidar com as nossas diferenças. Era um conflito, não era um time, era uma disputa, vamos dizer assim. E aí, quando a gente decidiu voltar, eu cheguei para ele e falei o seguinte: eu lembro como se fosse hoje, sentado na cama, eu peguei um papel assim, falei, vem cá, vamos conversar, e a gente sentou. E eu peguei um papel e dei um papel para ele e aí pedi para ele escrever assim: se fosse para a gente voltar, o que precisaria ser diferente? Aí ele escreveu o dele e eu escrevi o meu. Tipo assim, ali não era um retorno ainda, era para a gente analisar as possibilidades, Perguntas né? poderosas, o poder das perguntas poderosas. Inclusive, no final dessa live, para quem ficar aí até o final, eu tenho 3 perguntas poderosas que você pode ativar aí para o seu relacionamento. Então, fica aí com a gente. Perfeito, perfeito. Então já pega essas aqui que eu tô fazendo, junto com a que a Aline vai fazer no final, que com certeza vai surtir efeito pro seu relacionamento em qualquer momento de conflito aí. Então o que que eu fiz? Eu cheguei e falei pra ele, pra gente voltar, pra fazer o relacionamento funcionar, né? O que você precisa? Pedi pra ele escrever. Então isso era com relação a mim. E eu escrevia com relação a ele. Escrevi lá dessas coisas que escreveu, do que você não abre mão. Tipo, sem isso aqui, não tem como a gente voltar. E eu escrevi a mesma coisa. Sem isso aqui, não tem como voltar. Aí via o inegociável, né? Sim. Tá. E é dos outros aqui que foi colocado. O que dá pra gente ajustar para ficar bom pros dois? Aí a gente escreveu. Então, curioso que eu tenho isso até hoje, rabiscado numa folha nas gavetas aqui. E depois que a gente voltou, não foi assim da água pro vinho, nossa, foi tudo solucionado, tudo ficou perfeito. É uma Não. Mas construção, aquele né? foi uma construção. Uma construção e baseada naquelas necessidades ali. Ele tinha necessidades que eu precisava suprir e eu tinha necessidades que ele precisava suprir. Então, o nosso compromisso foi de fazer dar certo. Não tem plano B a partir de agora. Nós vamos fazer dar certo. E aí, aquilo que eu não sabia, eu busquei conhecimento para praticar. E ele também se comprometeu a fazer dar certo e a trabalhar ali o que precisava ser trabalhado para que a gente continuasse junto. Então, de lá para cá, foram 7 anos fazendo errado e 5 anos que nós estamos acertando. Então, Que legal, estamos indo parabéns, bem. parabéns por isso. Essas perguntas são muito poderosas, né? Tentar identificar a raiz do problema, né? Que é isso. Acho que não tem uma outra palavra melhor a não ser clareza, né? Clarear, Claro. deixar a comunicação, porque eu percebo, Jelly, veja se você concorda comigo, que a comunicação é o grande entrave aí dos relacionamentos. Claro que existem outros probleminhas aí de convivência, né? Tem algumas outras coisinhas aí que escapam e que prejudicam muito o relacionamento. Eu quero também saber de você qual que é a sua opinião em relação a isso. Mas o que eu percebo, assim, que um tema, uma questão central mesmo é o fator comunicação. Né, que às vezes as pessoas elas não se ouvem, o casal já não se ouve mais, né? Nem você sabe às vezes comunicar o que você quer, né? Você não tem essa clareza, você também não sabe como se posicionar e às vezes acaba agredindo, acaba machucando, né? Que é um do primeiro, o primeiro apocalipse, cavaleiro aí do apocalipse, é ruim, né, de falar essa palavra. E aí o primeiro é o criticismo, né? Já vamos entrar aí, né? Que é uma teoria do Gottman, né? Que fala aí que é o grande
destruidor dos relacionamentos. Então, o primeiro já é o criticismo. Então, tem a ver com a questão da comunicação. Como você está expondo o que te desagrada no relacionamento? Será que às vezes você também não já está chegando já de uma forma já agressiva, atacando o outro? E o que que acontece? Naturalmente, o outro, o que que vai acontecer com o outro? O outro vai agir na defensiva, que é o segundo cavaleiro do Apocalipse, que é justamente agir na defensiva. E o que que acontece? A pessoa ela não vai te ouvir na sua necessidade. Ela vai querer, como ela está sendo acusada, naturalmente ela vai se defender, ela vai dizer, se justificar. Hã? Aí ela já trava ali, né? Exato, ela já vai trazer, ela não vai conseguir trazer soluções ali para aquele momento. Ela vai se defender. Você está acusando é natural, é instintivo. Quando a gente é acusado, a gente quer se defender. Então já é o segundo cavaleiro, seria esse. O terceiro é a fuga emocional, que aí a pessoa vai tentar se distrair, ela vai fingir que não tá te ouvindo, vai, né? Aquele famoso, você tá brigando ali, sei, tá. Ah, não, depois a gente fala sobre isso. É a fuga emocional, a pessoa não sabe lidar com aquilo. Geralmente, né, a pesquisa fala que as mulheres é que tendem a ter essa postura maior do criticismo e o homem é que fica mais na defensiva. Isso é em termos de pesquisas, tá? De uma forma geral. E aí, esse homem geralmente não quer lidar com aquilo. E é por isso que se fala muito da caixinha lá da, né? Até algumas caixinhas que o homem tem duas caixinhas, a mulher tem um monte, né? A mulher tem um monte de que tal dia você fez tal coisa, não sei o quê. E o homem tá lá assistindo a televisão com o controle dele, tipo assim, ah, mulher, não fala, né? Não quero nem saber disso. Tá bom, tá bom. Então é a fuga emocional. E o quarto e o pior de todos, cavalheiro, é que é o desdém, é o desinteresse. É a pessoa simplesmente responder de uma forma também desdenhando daquela pessoa, diminuindo, e isso é onde cai aí o perigo aí dos relacionamentos abusivos, que é quando a pessoa também já traz aquele... E aí quando tá nesse estágio aí, no quarto cavaleiro, o relacionamento está em sério risco, porque a pessoa já está desmerecendo a relação. E é onde é o ponto que a gente tem que cuidar para não chegar nesse ponto. Porque num relacionamento, para ele ser saudável, é preciso haver o cuidado de ambas as partes. Os dois têm que estar cuidando. Então é preciso saber comunicar, é preciso saber como dizer. Você pode, uma das estratégias aí da psicologia é você saber comunicar de uma forma que você não acuse. Evitar esse criticismo. É você falar como você se sente. E aí, isso é uma técnica poderosa, né? Eu me sinto de tal forma quando você age assim. E não é falar da pessoa, ela sendo, você é um preguiçoso. Porque você é isso, você é uma. Não trazer de uma forma generalizada. É você contextualizar e quando você faz tal coisa, eu me sinto. Primeiro, começar com como eu me sinto, na realidade. Eu me sinto de tal forma quando você faz tal comportamento. Eu me sinto assim, como se você tivesse, às vezes, não tão interessado e tudo, né? Então, é uma forma de você colocar que a outra pessoa automaticamente não entra na defensiva. E aí, uma coisa importante também é você já trazer qual que é a sua necessidade. Que aí, né, você já... Primeiro você pontua como você se sente diante daquele comportamento específico, tá? Específico, e você trazer já o que você necessita. Porque eu precisaria que você colaborasse mais, eu me sentiria melhor, eu estou tão sobrecarregada, isso me ajudaria tanto e tudo. É a forma como vocês colocam. E aí você aumenta, né, Diele, consideravelmente a possibilidade daquele parceiro querer aí te ajudar. Isso aí eu tô trazendo os conceitos do Gottman, John Gottman, tá? Que ele traz aí para abrilhantar. Ele fez várias pesquisas durante muitos anos e ele conseguiu determinar quais eram, em poucos minutos de conversa, ele conseguia determinar quais eram os relacionamentos que iam ser felizes e quais os que não iam ser felizes. Com pouco tempo de interação, só pela questão da comunicação. Eu entrei nesse parênteses gigante para falar do poder da nossa comunicação no relacionamento. E eu quero saber de você, Diego. Você também percebe dessa forma? Você também acha que a comunicação é um grande entrave? Olha, Aline, como eu falei, né? Eu entrei nesse mundo de desenvolvimento pessoal, de relacionamentos. Eu já gostava muito, eu sempre fui apaixonada, né, pelo funcionamento do cérebro, pelos comportamentos. Eu já gostava, eu era apaixonada pela psicologia. Então, quando eu comecei a passar por esses problemas, eu fui pesquisando, lendo, aplicando. Então, assim, eu leio muita coisa de fontes diferentes, mas no final a gente entende que a raiz é uma só.
Uhum. A raiz é uma só. Cada pesquisador, cada cientista aborda de uma forma, traz ali uma outra fonte, mas no final, quando você vê, se resume a mesma raiz, a mesma essência. Quando você fala da comunicação, olha, eu teve uma live que eu fiz com meu marido, o pessoal ama quando ele topa aparecer, né? Porque uma coisa é ver o homem falando a versão dele, né? Da situação. E aí perguntaram para ele, né, como foi que aconteceu essa mudança? Qual foi a primeira coisa que chamou a atenção dele que algo estava acontecendo, né? E ele falou assim que ele achou muito estranho que eu não estava reclamando. Ela parou de reclamar. Tipo, eu não brigava, não reclamava, não enchia a paciência, né? E mesmo quando eu queria comunicar alguma coisa, quando eu queria que antes eu cobrava, né? Então, antes, ao invés de cobrar, eu vim exatamente assim como você falou. É colocando como eu me sinto depois a minha necessidade. Não apontando a pessoa como responsável, culpado por aquilo, porque naturalmente ela já fica na defensiva e aí já era. Tudo que você vai falar depois Ela não passou vai batido querer te assim. ajudar. Ela não vai Não querer te vai. ajudar. Ela não vai querer te atender se você vai acusando ela, vai trazendo um peso, né, natural do ser humano. Então, a forma como você vai comunicar aquilo que você está percebendo como algo que está desagradando o relacionamento, você tem outras formas de falar e fazer com que a pessoa te atenda, né? Então, uma coisa da terapia que é importante assim, em casais, que a gente vê muito, né, é porque lá é um espaço que eles vão aprender, inclusive, a se ouvir de Uhum. verdade, não é só se escutar, na realidade, não é só se ouvir. É porque tem um determinado momento ali que o terapeuta, inclusive, intervém ali, né, para que você possa comunicar, falar sobre quais são os problemas e tudo. E o terapeuta percebe como é que é a dinâmica dessa comunicação. Né? E aí um precisa realmente escutar qual que é a necessidade do outro e ver, até para poder fazer esse acordo mais, de uma forma mais clara, né? Porque às vezes você fica fazendo, e volta de novo para a enquete. Uhum. Fica fazendo, mas você está fazendo um acordo ali velado. Você não está deixando o outro participar. Olha, eu estou fazendo isso aqui por você, mas eu quero de volta, tá? Em algum momento eu vou precisar e eu quero que você me retribua. E às vezes, se você disser isso claramente para o outro pode dizer, então não faça não. Então não faço não, porque eu também não sei se eu vou poder te retribuir. Eu não sei se eu quero, eu não sei se eu posso, né? Então é importante que esses acordos eles sejam mais claros, você também diga para o outro o que é que realmente você espera, se é genuíno o seu fazer, o seu doar. E uma coisa interessante também, como vários parênteses que a gente tem que abrir, assim, às vezes, nesse assunto, né? É que o quão que é o comportamento do outro também vai modificar o seu comportamento, né? Ah, o outro deixou de retribuir, o outro não retribui da mesma maneira que você gostaria. E é isso, vai te mudar, isso vai fazer. Eu achei muito interessante aí, porque foram poucas pessoas que responderam que continuaria. Eu me admirei, né? E teve até um relato bem interessante no meu direct, que é que não, isso não vai fazer eu parar, porque sou eu. Eu vou dar o meu melhor para o meu relacionamento. Se o outro vai retribuir ou não, isso é uma questão do outro. E isso, achei, né? É exatamente isso. Até que ponto você vai fazer com que o comportamento do outro mude a sua dinâmica e o seu próprio, né? O que é natural seu, né? Essa semana eu falei com alguém sobre isso, e só fechando a parte da comunicação, é que tem outra maneira de se comunicar também, que faz com que a pessoa não dê valor àquilo que você está falando. Uma parte é o julgamento, a acusação, a cobrança, né? Que é aquela comunicação agressiva. O que importa sou eu, não você. É o que eu quero, não o que você quer. E aí a outra já entra, essa comunicação agressiva, a outra parte é a comunicação passiva. Aí eu vou me vitimizar, eu tô sofrendo, mas ainda assim eu passo por cima de tudo isso porque o que importa é você. Então, nessas duas maneiras de comunicação, o resultado não vai dar certo. Então, é preciso praticar, desenvolver a comunicação assertiva, onde você ouve o outro, onde você coloca as suas necessidades, não como cobrança, não como julgamento, mas você consegue se comunicar validando o que é importante para o outro, mas o que é importante para você também e respeitando ambos, respeitando a ambos. Então, se eu cobro para uma pessoa, se eu acuso,
Primeiro, se eu me coloco como vítima, a pessoa logo se desinteressa. E outra coisa, Fuga dica para as emocional, mulheres né? aqui. Dica para as Isso aí. mulheres aqui. Homem não gosta de mulher que resmunga, que cobra, que é carente. Nossa, eles não têm paciência, não dura muito tempo com esse tipo de mulher. Então, homens gostam de mulheres que sabem o que querem, que têm uma postura, que são confiantes, sabe? Elas têm, essas mulheres confiantes e poderosas, elas também têm suas necessidades. Elas Uhum. sabem comunicar suas necessidades. Só que você ficar no pé de uma pessoa como uma criança, mendigando atenção, mendigando amor, cobrando, cobrando, essa pessoa não vai passar por muito tempo E outra interessada em coisa, você. É um peso para essa pessoa. estejamos muito atentos ao nosso papel, né, enquanto esposa e não mãe. O que eu mais vejo no consultório, uma das coisas que vem muito para mim é que as mulheres acabam adotando essa postura de mãe que pede para o marido fazer isso e briga porque o sapato tá não sei aonde e que a roupa tá de tal jeito, né? Então essa é importante ver qual que é esse papel que você também está desempenhando aí no seu relacionamento, né? Sim, justamente. Porque aí é essa clareza, mais uma vez clareza, É. clareza sobre esses papéis, clareza sobre a postura que você está tendo no seu relacionamento, sobre a postura que o outro está tendo. Aí você vai precisar chegar nessa conversa, alinhar as expectativas, alinhar a visão de futuro. O que você espera desse relacionamento? O que você espera dos dois juntos? Quais que são os seus sonhos individuais em conjunto? É preciso falar sobre isso. Porque se você não fala, vai deixando passar e aí os conflitos vêm, passam anos, anos e você vê que perdeu aqueles anos da sua vida e acumulou sofrimento e não fez nada. E poderia ter vivido. Então, esses acordos são feitos e a partir do momento que você chega, comunica as suas necessidades para o outro e o outro comunica as dele, e aí? Você tem condição de atender? Topa ou não, Eu tenho topa ou condição de não topa, atender né? o que você precisa? Se um disser, eu não tenho condição de atender e nem vou me esforçar, aí você tem uma escolha a fazer. Você vai Exato. aceitar viver esse relacionamento? O Isso é outro vai importante para aceitar você? viver? Isso é importante É para você? Dá importante? para abrir mão? Aí você tem uma. Aí, com todas essas informações, você Uhum. vai tomar a sua decisão. Né? E o Deixa que de eu. pior? Pode concluir. Eu só quero O contar um que de exemplo de uma pior? cliente. Eu comentei isso essa semana. Uma pessoa me perguntou como que eu faço para lidar com ciúme, por isso, por aquilo. E aí eu trouxe primeiro algumas questões para que ela me dissesse, para eu entender a raiz desse ciúme. E depois entendi que o medo dela era de ser trocada. Eu não me importo de ser traída, eu não quero é ser abandonado, trocado por outra pessoa. E então eu perguntei para ela, mas o que de pior pode acontecer se a pessoa te deixar e ficar com outra? O que de pior pode acontecer? Porque às vezes a gente fica preso por medos irreais. O que de pior pode acontecer se eu terminar um relacionamento? E aí, quando você entende, realmente não faz sentido estar sofrendo por isso, é um sofrimento desnecessário. E com essa clareza toda, aí você entende, beleza, eu preciso tomar essa atitude, quero tomar essa atitude, preciso desenvolver essa habilidade ou aquela outra, preciso fazer isso por essa pessoa, ou preciso deixar de fazer. Mas tudo Como só escolha, acontece né? depois que você. Sim, é uma escolha que tem que ser sua. Não adianta colocar outra pessoa para escolher por você, né? Uhum. Se você coloca a sua felicidade na mão de alguém e se de repente ela não se empenhar, você vai ser infeliz? Então precisa depender de você. Depende de você. Então, se você coloca isso na mão de outra pessoa, ela vai fazer o que quiser. Então, a escolha é sempre sua. Escolher ou não escolher. É uma decisão sempre sua. E o que para mim fez muita diferença? Primeiro, eu decidi que o meu relacionamento ia dar certo. Eu entendi que a gente tinha diferenças, tinha erros, tinha acertos, tinha qualidades, tinha erros, mas eu decidi que ia dar certo. E a partir dessa decisão, eu busquei conhecimento para fazer dar certo. E tá dando certo até hoje. E vai dar certo, que não tem plano Você, B, né? Como eu falei, não você, tem plano B. você colocou energia na solução, né? E não nos problemas, né? E mudou a sua forma de se comunicar. Eu ia falar de uma cliente minha, achei interessante compartilhar aqui, inclusive é um exemplo bem comum.
né, sobre os afazeres domésticos e tudo, que era uma cliente tinha um relacionamento. Olha só que curioso, né? Eu vou trazer esse caso porque nesse caso específico era um relacionamento que em todos os outros aspectos fluía muito bem. Era um casal que tinha várias afinidades, mas em um ponto, que é esse ponto doméstico, ele não colocava o lixo no lixo. A pia ficava cheia de lixo, porque ele era incapaz de colocar o lixinho dele e ela fazia: Aline, o lixo tá embaixo, assim, não custa nada ele pegar o lixo e botar o lixo no lixo. Tá. E isso, para ela, era inadmissível. E todas as outras partes funcionando super bem, o cara super bacana e tudo, né? Enfim. E aí eu fui trazendo essa clareza para ela. Se para ela era tão importante assim isso. Se de fato ela não poderia colocar esse lixo no lixo. Poxa, né? Então, foram muito tempo de sessão para ela chegar e abandonar ou deixar de lado, digamos assim, a importância que era aquilo para ela, porque ela dava uma dimensão maior do que era. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, tá? Eu sei que às vezes é complicado, né? Mas assim, olhando por todo, quem é essa pessoa? Quem é esse companheiro? Né? Será que às vezes não é importante abrir mão de algo assim que às vezes não vai trazer, não está trazendo tanta consequência assim para o relacionamento em si, e mais é mais para uma questão sua, de uma ideia de. Aí ela falava assim para mim: não, mas é porque eu me sinto, poxa, explorada. Mas às vezes era o significado que ela dava para isso, né? Mas será que Uhum. realmente aquilo ali não era uma parte dele, uma parte né, que vem disso de crença? Porque assim, ela passou o relacionamento inteiro, depois que eles se casaram, falando sobre isso. Então eram brigas constantes sobre isso. E ela não relatava nenhum outro tipo de discussão, era só sobre esse lixo. E aí, pois é. E aí, depois de muito tempo, ela conseguiu abandonar isso, né? Abrir mão disso. Ela falou assim: Aline, meu Deus, nosso relacionamento sim, não tem mais nada, não tem nada. Tá ótimo, tá excelente. Porque eu abri mão disso e realmente eu vi que. Porque eu também fiz ela perceber que era difícil para ele por alguma razão, né? Assim, ele não conseguia compreender. Para ele, por alguma razão, aquilo ali não fazia sentido. Então, se para ele não fazia sentido e ela estava em terapia, ela estava consciente sobre o que ela poderia fazer para melhorar o relacionamento dela, por que não abrir mão disso? É tão difícil assim, né? E aí depois ela viu que não, que ela poderia abrir mão disso e depois ela se sentiu maravilhosamente bem em relação a isso e viveram felizes para sempre. Brincando, eu não sei. Mas possivelmente bem mais felizes que antes. Então, é importante também a gente reconhecer se tem algumas coisas que não dá pra gente, poxa, o que custa, né? Assim, às vezes eu pegar isso que tá no chão, né? Porque às vezes também tem muita mulher que reclama da roupa do marido que tá no chão. E às vezes é um puta do marido, é um cara bacana, é um companheiro, né? Bom companheiro. Então, é uma partezinha. Então, às vezes dá pra abrir mão, né? Né? É engraçado que eu li um livro, mas faz tanto tempo que eu não lembro qual livro era. E nesse livro o escritor falava do marido que sempre brigava com a esposa para fechar as gavetas. Uhum. Ele passava e ela deixava a gaveta aberta. E ela sempre deixava aquela gaveta aberta. E ele não fazia sentido na mente dele aquilo. Ele sempre brigava por essa gaveta aberta. E aí chegou num ponto que ele entendeu. Ou escolher passar o resto da vida brigando pela gaveta aberta, ou cada vez que ele passasse pela gaveta, ele desse um empurrãozinho e fechasse a gaveta. Era a escolha que ele tinha a fazer, porque ele já entendeu que ela não iria fechar a gaveta. Então tem coisas pequenas, tipo, tem gente que implica pela maneira que a pessoa aperta a pasta de dente. E aí a gente até entra os conflitos desse hiperconfinamento, né? Se a pessoa deixa uma porta aberta, outra. Eu tenho uma mania a porta do meu guarda-roupa, aquele de correr assim. Como ficam os meus perfumes, as coisas que eu pego toda hora. Olha só, gente, o que faz sentido na sua cabeça não necessariamente acontece a mesma coisa na cabeça de outra pessoa. Ó, a Graça Graça. Machado, 45 anos, eu acendo a luz e ele apaga. Olha aí. E essa E todo mania, e essa mania eu peguei dele, é meu pai, esse aí. E eu é, acabo pegando tudo também.
Mas tem vendo? coisas que a Aqui gente em tem que casa, abrir mão. A gente tem que abrir mão para um relacionamento, né? A gente tem que olhar para o todo, olhar para quem é esse parceiro, né? Por isso que tudo depende, por isso que a enquete ela não é realmente. Só para a gente ir fechando, tá? Porque já faltam 6 minutos, eu ainda quero falar das 3 perguntas poderosas. E é importante a gente ver que nem sempre tudo é no extremo, né? Tudo depende, quem é esse parceiro, o que é preciso aceitar, o que eu preciso aprender a conviver para poder ter uma relação mais harmônica. Como é que eu vou comunicar isso? Será que não existe uma forma melhor de estar comunicando aquilo que eu preciso e necessito? É negociável, não é? Então, tudo isso é importante a gente tá comentando, né? Pode sim. concluir o pensamento. E esse peso, como você falou, o peso, né? O peso que você coloca é que vai ou expandir o conflito ou minimizar. Tipo, eu deixo a porta aberta. Sempre que eu olho aquela porta fechada, eu sei que foi ele que fechou, porque não fui eu que fechei, ele deixa fechadinho. Né? Então ele tinha uma mania de deixar, não sei, as meias em cima da cama. Ele usava a meia e deixava em cima da cama. Eu brigava, até que chegou num ponto que eu simplesmente pegava a meia e tirava. Ele deixava, eu pegava a meia e tirava. Então tem algumas manias que são suas que a outra que você nem percebe e a outra pessoa vai estar ali e não vai nem reclamar. Então tem manias que você vai precisar lidar. Ou você escolhe ou viver nesse conflito ou, Cuidar da né, fechar relação, a né? porta. Sim. Ou fechar as portas, exato. E aí eu vou trazer assim para a gente já ir finalizando, né? E as 3 perguntas poderosas para que você possa fazer no seu relacionamento e cuidar dele de uma forma que você traga essa clareza, exatamente essa clareza para que você saiba exatamente o que precisa melhorar e que o outro também tenha essa oportunidade. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão. Dica do Zé, tá? O Zé é maravilhoso, né? Então, ele que fala sobre isso. E é importante que você faça um acordo aí com o seu parceiro de pelo menos 7 dias. Porque às vezes, eu tô querendo matar meu parceiro, né? Não, mas pelo menos por 7 dias colocar isso em prática. Todas as noites, antes de dormir, você ir perguntar pro seu parceiro por que que valeu a pena o casamento naquele dia. Né? Então você já vai dormir já com essa informação. Por que valeu a pena o nosso casamento hoje? E aí você se conecta com o quê? Com as coisas que foram positivas, com as qualidades, com os talentos, né? O que vocês fizeram de melhor, e isso reforça, né? Porque às vezes a gente não tem conhecimento sobre isso. Às vezes o parceiro fala assim: Sim. eu achei maravilhoso quando você abriu a porta do carro para mim, sei lá. Eu achei maravilhoso quando você colocou a toalha no, sei lá, qualquer coisa, né? E você reforça aquilo ali de um tom amoroso, gentil, porque isso que faz diferença, como a gente estava comentando, né? Então, você chegar e perguntar isso pro parceiro, e ele também te trazer isso, se vocês conectam com os aspectos positivos de vocês, né? Da relação, para poder valorizar mais e fazer mais. E também a outra perguntinha, né, poderosa é: por que que não valeu a pena hoje? Mas não para acusar um ao outro, é para você refletir de você mesmo, é um auto-feedback. Quais foram os pontos que eu poderia melhorar hoje na nossa relação? E cada um vai trazer aí quais foram esses pontos, para dar também essa clareza, auto-feedback. O outro também pode concordar ou não, mas com gentileza e com amor. E vocês também perguntarem se a gente puder. Aí a terceira pergunta: se a gente pudesse viver esse dia de novo, né? Se a gente pudesse acordar hoje de novo, depois já com esse conhecimento do que poderia melhorar, o que a gente poderia fazer de diferente? Aí cada um vai falar e tudo. E aí, por 7 dias, veja a relação de vocês, quais são os ganhos, o que é que isso pode trazer aí no relacionamento de vocês. Com Perguntas certeza. poderosas, né? Que dá. Poderosíssimo. E olha só, e justamente nessa hora de dormir, não dá para entrar muito nesse assunto, mas nessa hora em que você vai dormir, você coleta, traz à memória essas emoções positivas, esses momentos positivos. Então, o seu dia, no dia seguinte, vai ser muito melhor do que esse dia em que você fez esse exercício. Então, Com vai muito mais valer super a consciência. pena fazer isso. E a questão de você focar na solução, focar no que aconteceu de bom, nas pequenas coisas, né, nas pequenas alegrias e trazer solução para aquilo que não foi tão bom. A intenção por trás disso, a disposição por trás disso, com certeza vai capacitar os dois a lidarem melhor com os conflitos e a validarem sempre os pontos fortes da relação. Perfeito. Então, anotem aí. Primeiro, como é o que foi bom, né, de hoje? Por que que valeu a pena nosso casamento hoje? O que é que foi de positivo?
a segunda pergunta, o que é que não foi tão bacana, né? O que é que poderia melhorar, né? E né, o individual. E a terceira pergunta é o que que a gente faria de diferente, né, hoje? Se a gente tivesse acordado, o que que a gente poderia ter feito diferente? Porque aí você se conecta com aquilo que precisa melhorar. Bom, faltam 35 segundos. Eu quero agradecer a sua presença aqui hoje, né? Esse campo de discussão. A gente nem acabou entrando em relação à pandemia, né? Enfim, mas o foco é comunicação, é comunicar aí os seus desejos, tentar encontrar aí a melhor forma para você estar esclarecendo as coisas que você precisa e também estar entendendo aí o parceiro. Obrigada, viu, Diele? Você quer se despedir, falar alguma coisa? Eu agradeço 10 pelo segundos. convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E é isso aí. Tragam clareza e foque na solução, que tudo vai dar certo. Gratidão, Um querida. beijo.